Em nome de Jesus, damos início ao culto divino desta manhã e para louvar e engrandecer mais uma vez o nosso Deus, iremos cantar o hino de número 25. De todos para a leitura da palavra de Deus. Será lido no Evangelho segundo João, no capítulo 10, no versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Reverentemente ajoelhemo-nos e eu convido o pastor Antônio Machado que ore e engrandeça o nosso Deus. Querido Pai Celestial, nós agradecemos, Senhor, pelos momentos maravilhosos que passamos aqui em Tua Santa Presença, em Tua Santa Casa, em família,
como irmãos, amigos, a aprender de tua santa palavra nas lições que acabamos de estudar. Te agradecemos pelos belos louvores, te agradecemos pelos visitantes que assistiram conosco, também, Senhor, pelo incentivo missionário, que é nosso dever em prol possas auxiliá-los, balsamizar suas dores nesta manhã, Senhor. Agora que estamos ainda em tua santa presença para ouvir a tua palavra, pedimos que continues conosco, que a sua bênção, Senhor, do teu santuário possa ser estendida sobre cada um de nós. Peço, Senhor, pelo Filho que escolhestes nesta manhã para ministrar a tua santa palavra. Queiras ungí-lo, meu Pai, com a brasa viva do altar, que ele possa falar palavras vindas de ti e possa dar coração a nossos amigos que nos assistem, que nos acompanham de seus lares, de perto e de longe, que eles possam também experimentar o refrigério que tens para nós nesta manhã, Senhor. Que ao sairmos de aqui para os nossos lares, possamos sair na certeza de que tivemos um encontro todo especial com a tua amável pessoa, através de tudo que aqui foi feito e dito nesta manhã. Nós suplicamos, Senhor, e merecidamente, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Assentai-vos, por gentileza. Mais uma vez nós estendemos as mais cordiais boas-vindas a todos, que possamos sentir a presença do Espírito Santo, a sua influência falando em nossos corações, e assim que possamos preparar nossa mente para a mensagem dessa manhã. E antes teremos uma apresentação especial, um hino pela irmã Tina. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar, e para o rio tranquilo não há que possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade
servir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Amém. Que Deus seja engrandecido com este louvor e que sempre derrame suas ricas bênçãos sobre você, Tina. O meu pastor é o tema sugestivo para essa manhã. E Deus, com certeza, usou o seu servo, Nilson, para trazer-nos essa mensagem tão importante. É um grande amigo da igreja, da família, que há muito tempo eu não ouvia pregando, a não ser nos cursos de pregadores, e hoje é um privilégio, juntamente com os irmãos da fama, ouvi-lo. Então que possamos nos atentar. O meu pastor, ouçamo-lo com atenção. Bom dia, irmãos. É um prazer para mim, para minha família estar aqui nesta manhã. Nós que já fizemos durante muito tempo parte dessa igreja, né? E ainda nos sentimos parte dessa igreja. Nós somos alegres. E eu quero convidar os irmãos a fazermos uma viagem no tempo. Vamos passear pelas páginas da Bíblia e nos unir com o pensamento de Davi quando escreveu o Salmo 23. Para isso, eu convido a todos a abrirem as vossas Bíblias no livro dos Salmos e o capítulo 23. E vamos ler juntos estes salmos. Eu também quero convidar aos irmãos que estão em casa, nos prestigiando pela internet, que também façamos a leitura juntos. 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me nas veredas da justiça
por amor do teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eis que a bondade e a felicidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do meu Senhor enquanto eu viver. Amém? Irmãos, eu fiquei pensando no momento que Davi escreveu esse salmo, e procurei estar no lugar de Davi quando ele resolveu criar as letras deste poema. Então o que eu fiz? Procurei no lugar de Davi e encontrar um motivo para que este salmo fosse também importante para mim. Então eu entendi o seguinte, que para que eu pudesse entender este salmo, eu precisaria viver este salmo. Este salmo nos ensina muitas coisas, como por exemplo, um relacionamento entre o pastor e a ovelha. Como é que eu entendo o meu pastor se eu não buscar me relacionar com o meu pastor? Então, irmãos, vamos extrair deste salmo lições que sejam importantes para o nosso elevo espiritual, para o nosso engrandecimento moral e para que os nossos pensamentos sejam mútuos em honrar e obedecer ao Senhor. Vamos iniciar lendo o versículo 1 e o versículo 2. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deita-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O relacionamento que Deus quer ter com os seus filhos é este relacionamento entre pastor e ovelha. Mas para entendermos melhor a figura deste salmo, nós precisamos viajar às terras sagradas, à Palestina, e entender por que Davi nos atrai a atenção do relacionamento pastor e ovelha. Porque quando nós vemos um pastor aqui da América do Sul conduzindo as suas ovelhas, é diferente da forma que os pastores da Palestina conduzem as suas ovelhas. Primeiro, os pastores que conduzem as ovelhas aqui na nossa região, eles geralmente tangem as ovelhas. As ovelhas vão à sua frente e ele vai controlando a caminhada das ovelhas. E quando uma ovelha sai do seu caminho, ele usa o seu cajado para que as ovelhas voltem para juntos uma da outra. E é assim, eles conduzem as ovelhas atrás das ovelhas, tangendo as ovelhas. Os pastores da Palestina é diferente. Eles não têm as ovelhas ou o cuidado das ovelhas apenas como uma profissão em si, uma forma de ganhar dinheiro, mas eles convivem com as ovelhas como se fosse algo íntimo para a sua vida, e eles vão à frente das ovelhas. As ovelhas seguem os pastores, e Davi sabia disso, porque Davi havia nascido praticamente no meio das ovelhas. E olha que coisa interessante, o pastor da Palestina, quando a ovelha nasce, ele está ao lado
da ovelha. E quando ele sai para levar as ovelhas ao pasto, ele não volta no mesmo dia, mas ele conduz as ovelhas nos pastos durante dias. Então ele dorme com as ovelhas, ele vive, convive, come, acorda, deita, acorda junto das ovelhas. E como ele vai conduzindo as ovelhas à frente das ovelhas, as ovelhas o seguem, ele está disposto a enfrentar qualquer perigo pelas ovelhas. Se um animal feroz vem para atacar as ovelhas, o pastor é o primeiro a enfrentar o animal que está tentando devorar as ovelhas. E quando há um terreno escraboso, um terreno vacilante, ele é o primeiro a descobrir, e as ovelhas não enfrentarão o perigo do terreno escabroso. A ovelha confia no pastor. Davi, falando do seu relacionamento com as suas ovelhas para Saul, ele falou: olha, meu rei, um certo dia eu estava cuidando do meu rebanho e um leão se aproximou querendo devorar as minhas ovelhas. O que eu fiz? Enfrentei o leão e o matei. Por que Davi enfrentou o leão? Porque Davi entendia o sentido pleno de ser um pastor de ovelha. Porque o pastor, diz a Bíblia, ele dá vida pelas suas ovelhas. João 10, versículo 11. O pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então, Davi, nesses 2 primeiros versículos, ele nos atrai a atenção do relacionamento entre pastor e ovelha. O relacionamento de confiança, de cumplicidade, de estar disposto a entregar a sua vida nas mãos dos seus pastores. E assim Davi ilustra dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me guia e eu não guio o pastor me guia. E o interessante é que o pastor de Davi, que também é o meu pastor e é o seu pastor, ele nunca falha. Eu não estou aqui falando de pastores humanos, que também cometem falhas. Eu estou falando do pastor Jesus, aquele que nunca, jamais nos desamparará. Você já se perguntou alguma vez por que nós ficamos doentes? Nós que confiamos em Deus sofremos dores. Apesar de que o cristianismo é pregado de que a mensagem de Deus, ela liberta-nos do pecado, mas a doença, a dor, ela se mantém. E alguém aqui por um acaso já se perguntou por que as pessoas que nós tanto amamos, que demonstra confiar em Deus, morrem? E alguns se questionam de tal forma que procura colocar dúvida na cabeça dos outros. Porém, no Salmo não mostra que nós não iríamos passar por problemas, mas que se o problema existir, aonde é que está o pastor? Ao nosso lado, para nos proteger. Por isso que a Bíblia nos diz que com amor eterno te amei, e com amor eterno te amei, e também com amorável benignidade te atraí. Se não me engano é assim, Jeremias 31, versículo 3. Porque o amor do pastor é o que nos conduz, é o que nos guia, e também este amor é o que nos protege. Irmãos, eu quero ler com os irmãos outra parte do Salmo. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. A parte desse salmo nos atrai a atenção para a justiça.
veja só, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. O meu pastor, disse Davi, me ensina a andar na vereda da justiça. Mas eu pergunto aos irmãos, apenas para reflexão, o que é a justiça? Você já se perguntou essa questão? O que é a justiça? A justiça não é apenas um conjunto de códigos moral, de bom comportamento. Não. O que é a justiça? O que diz o profeta Jeremias sobre a justiça? Em seus dias, Judá será salvo, diz Jeremias. Israel estará em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: Senhor, justiça nossa. Então isso quer dizer, Davi quer dizer, que o seu pastor e o meu pastor é o Senhor justiça nossa. Por isso que ele fala que ele iria o conduzir pela vereda da justiça. Mas quem conduz o ser humano pela vereda da justiça? O mundo hoje clama por justiça. Você já notou? Existem passeatas, protestos, multidões e multidões clamando por justiça. E a justiça do homem é inteiramente falha. Mas a justiça que vem do céu, o Senhor justiça nossa, Jesus Cristo, nunca falha. Ele age com equidade, com equilíbrio. Ele não busca favorecer ao branco, ao negro, ao asiático, ao índio, ao rico, ao pobre. Não. Ele age com equilíbrio, tratando a todos de forma igual. Por isso que Davi se permitia ser conduzido pela vereda da justiça, porque ele sabia que a justiça que ele estava falando é uma pessoa, é Jesus. Irmãos, quantas vezes nós falamos que algo que está acontecendo ao nosso lado é algo injusto, até mesmo em nosso meio, mas quando nós questionamos a justiça de Cristo, é porque nós estamos prestes a nos decepcionar com nós mesmos, porque Cristo nunca falha. Ele foi o mesmo ontem, é hoje e será o mesmo pelos infindáveis séculos da eternidade, com equilíbrio, tratando a todos de forma igual. Continuamos a ler o Salmo 23, agora o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Alguém pode me dizer que nunca passou uma dificuldade na vida? Alguém aqui pode dizer que nunca passou por uma aflição na vida? Física, moral, financeira, emocional, espiritual. Todos nós já passamos e iremos passar por dificuldades na vida. Jesus, no seu salmo, ele não fala que nós não iremos ter dificuldade, mas ele diz que se nós tivermos dificuldade, se nós tivermos passar pelo vale da sombra e da morte, ele vai estar conosco, nos conduzindo. Irmãos, quantas vezes
nós vimos e passamos dificuldades e nós não conseguimos ver uma luz no fim do túnel. Apesar de que a luz está ao nosso lado. E quantas vezes nós, como cristãos, duvidamos da presença de Cristo ao nosso lado? Uma das mensagens mais interessantes que eu conheço, eu acho fascinante, a mensagem das pegadas na areia. O homem, diz a narrativa, teve um sonho. E o seu sonho, ele estava caminhando na praia. E ao seu lado também ele presenciava as pegadas de Cristo, que estava caminhando ao seu lado. Mas quando o momento da sua vida se tornava mais negro, se tornava difícil, diz ele que via apenas a pegadas de uma pessoa. E ele questiona: Senhor, quando tudo está bom, quando tudo está bacana, legal, o Senhor está comigo. E quando as dificuldades aparecem, eu só vejo as minhas pegadas. Então o Senhor fala para ele: olha, as pegadas que tu vê não são as tuas pegadas, mas as minhas pegadas. E você está sendo conduzido nos meus braços. É fantástico. Quando nós passamos por grandes dificuldades, quando a tormenta nos atinge, tenham certeza, irmãos, que apesar de que nós muitas vezes não percebemos, nós estamos sendo conduzidos no colo do pastor. Assim como a ovelha que foi resgatada na parábola de Cristo, e o pastor a conduziu para o rebanho nos seus braços, nos seus ombros, assim Cristo nos conduz quando a tormenta aparece. Muito cuidado quando falamos que o Senhor está comigo e por isso não terei dificuldade. Nós temos certeza em dizer que a dificuldade virão, as dificuldades aparecerão, mas se ela aparecer, eu tenho um pastor com um cajado na mão, disposto a enfrentar qualquer fera, qualquer dificuldade. Esta é a certeza que o Salmo nos dá. Veja só, eu tinha um amigo em Pernambuco, uma família de muita estima, de muito carinho. Era a Marli e o Joaquim. E o Joaquim era uma pessoa fantástica. Todo mundo gostava dele, respeitava. Gostávamos de sentar e conversar com o Joaquim. Um excelente pai de família, um excelente esposo, mantenedor do seu lar e um bom crente. E um dia, infelizmente, tivemos a notícia que Joaquim não estava mais vivo. E nós fomos lá na cidade onde Joaquim morava, em Xangrande. E quando nós entramos, nós fomos uma das primeiras pessoas a chegar. A Marli, chorando, ela me fez uma pergunta que eu não tive resposta naquela hora. Ela olhou para mim e falou: Nilson, o que é que eu vou fazer agora? O Joaquim não está, o Joaquim morreu. É muito difícil. As lágrimas surgiram e nós não tivemos resposta naquele momento para falar o que iria acontecer. Apesar de que nós sabíamos que Deus estava ali e que o pastor estava ao seu lado, mas é muito difícil quando nós passamos pelo vale da sombra e da morte. Mas o importante é que o pastor está comigo. E devemos ter essa certeza. Salmos 23, versículo 5. Preparas uma mesa perante mim
na presença dos meus inimigos. Unge com óleo a minha cabeça, e o meu cálice transbordará. Vocês entenderam o que isso quer dizer? Há uma mesa perante Deus, na presença de Deus, preparada por Deus, cheia de manjares, comidas deliciosas, para aquele que confia no pastor. Mas o interessante é que ao lado da mesa, próximo à mesa, está o inimigo. Mas na presença dos meus inimigos está a mesa. Mas os inimigos estão impossibilitados de nos atingir. Veja só: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, e meu cálice transbordará. A expressão cálice transbordará é que ele vai se fartar, sem que seja incomodado pelo inimigo que está próximo. Pedro, falando sobre isso, ele fala que o inimigo está ao derredor daqueles que são filhos de Deus. Ele está buscando uma oportunidade para tragar, para atacar. Porém, se o pastor estiver conosco, ele nunca, jamais se aproximará. João, falando com Pedro sobre essa questão, ele fala: Pedro, olha, o diabo pediu para ser andar com a sua vida, mas eu não permiti. Ele não permite que você seja cirandado por Satanás, mas ele permite que você esteja numa mesa, feliz, se banqueteando na presença do seu inimigo, sem que ele tenha nenhuma reação contra você. O diabo está buscando possibilidades para atacar, mas essas possibilidades o pastor não permite. A dor, o sofrimento que ele quer colocar em nós, o Senhor não permite. Eu quero convidar os irmãos a fazer uma rápida recapitulação do que nós falamos até então. O Senhor como meu pastor, isso demonstra que eu tenho um excelente relacionamento com Ele. Nós só podemos falar que Ele é o meu pastor se eu sou a sua ovelha. Não importa apenas ler a Bíblia no Salmos 23 dentro de casa. Nós precisamos conhecer o pastor daquele salmo. Depois, Ele me guiará pelas veredas da justiça. Só Cristo é justo. Ele é a justiça viva para manter a comunhão entre os irmãos de forma equilibrada. Ele nos dá poder para viver com uma vida vitoriosa. E eu vou falar para os irmãos: só vencem quem luta, e só luta quem ainda não cedeu a derrota para Satanás. Em meio do vale da sombra e da morte, você nunca está sozinho. O pastor estará ao nosso lado em qualquer momento. E finalmente, as angústias findarão, a dor, as lágrimas, a tristeza não mais existirão. O Senhor preparará uma mesa na presença dos seus inimigos. A vitória será definitivamente certa. Apocalipse 1, versículo 4. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima.
Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as primeiras coisas já passaram. Salmos 23, versículo 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Apegue-se ao pastor, ovelha. Abra o seu coração e permita que ele seja atraído por você e que você seja atraído por ele. Siga a sua vida sem medo. Acredite que Jesus está sempre ao seu lado. A tormenta nunca causará temor, nem a escuridão nos assustará, porque o pastor está ao seu lado. Ele é o meu e o seu pastor. Amém. Eu quero convidar a irmã Lívia Lara para que entoie o hino de louvor ao nosso Deus. Criador de tudo em mim, conheces muito bem o mais profundo do meu ser e muito mais que eu. E quando em face à aflição clamarei ao meu Senhor, pois creio em ti, pastor do coração. O Senhor é meu pastor, mantém meu coração. O seu amor me abraçou, libertou-me enfim. Por isso eu não temo não, se o mal chegar a mim. Eu creio em ti, pastor do coração. Essa luz na escuridão, esperança que há de vir, essa paz no coração, és o caminho a seguir. Por isso eu não temo não, se o mal chegar a mim, pois creio em ti, pastor do coração. Agradeço-te, ó meu Deus, pois toda essa paz que eu sinto aqui dentro de mim me faz amar-te mais, e muito além dos vales já ecoa essa canção, pois creio em ti, pastor do coração.
convidamos a Lívia Lara, e eu quero convidar a todos, irmãos, a fazer essa decisão de deixar que o pastor conduza as nossas vidas. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta oportunidade que tivemos de sermos participantes da Tua palavra, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e ajude-nos para que nós possamos manter a certeza de que estás conosco e que nós, Senhor, todos os dias possamos abrir os nossos corações, as nossas vidas, para que seja o Senhor usada por Ti. Abençoe essa igreja, os seus projetos, para que venham ser executados de forma, Senhor, que o Senhor venha ser louvado e que a igreja venha crescer. Abençoe os músicos, os pregadores, diáconos, faxineiro, para que todos nós possamos juntos conquistar o que nós queremos, que é a vitória eterna, Senhor. Amém. Perdoa os nossos pecados. Ajude aos nossos irmãos que nos assistem pela internet e queira ser com a família, toda a família do irmão Vanderlei, para que eles se recuperem, para que o Senhor esteja sempre com eles, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, com perdão dos nossos pecados. Amém. Vamos curvar nossas frontes para a conclusão da mensagem dessa manhã. Querido Deus, em Teu nome concluímos e lhe agradecemos por tão importante mensagem. Que a graça e a paz de Deus seja conosco. Amém. Os irmãos se assentem por um instante, enquanto o irmão Nilson ele irá se posicionar à frente para as saudações finais. Os irmãos permaneçam por um instante. Nós teremos alguns avisos. Eu vou começar por um aviso que chegou em minhas mãos, que o departamento de jovens ele pede que todos os jovens permaneçam dentro da igreja por uma breve reunião. O segundo aviso é sobre a vigília no Jardim Tiradentes. Eu creio que o irmão Cândido tem alguns detalhes e ele irá continuar aqui os avisos. Então, que os irmãos permaneçam por instante, é algo breve, e o irmão Cândido tem a oportunidade.